Há mais de 3.000 anos, o mundo conhecido estava dividido entre dois impérios colossais. De um lado, o Egito, a terra do Nilo, uma civilização milenar, guiada por deuses e faraós, orgulhosa de seus templos e suas vitórias eternizadas em pedra. Do outro, o Império Hitita, poderoso, misterioso, forjado nas montanhas da Anatólia, onde guerreiros de bronze e ferro moldavam armas com precisão quase sagrada. Essas duas potências, separadas por desertos e rios, compartilhavam uma mesma ambição: o domínio sobre a Síria, uma terra fértil e estratégica que servia de ponte entre o Oriente e o Mediterrâneo. E no coração dessa disputa, havia uma cidade: Cádiz. Estamos no século 13 a.C. O Egito vive sob o reinado de Ramsés II, o jovem faraó que sonhava restaurar a glória dos tempos de Tutmés III. Ele herdara um império que se estendia do delta do Nilo até o sul da Palestina, mas o norte da Síria, perdido em campanhas anteriores, continuava sob domínio hitita. Os hititas, governados por Muwatalli II, haviam criado uma rede de cidades-estado vassalas e alianças militares que controlavam as principais rotas comerciais da região. O comércio de cobre, estanho e cavalos, essenciais para a guerra, passava pelas terras hititas. Cádiz era o ponto de passagem, o nó estratégico que definia quem controlava o norte do Oriente Médio. A paz entre os dois impérios era frágil, sustentada por promessas quebradas e diplomacia calculada. Mensageiros cruzavam o deserto levando tratados e ameaças veladas. A qualquer momento, uma faísca poderia incendiar toda a região. Ramsés II acreditava que apenas uma demonstração de força devolveria prestígio ao Egito. Muwatalli II, por sua vez, via o avanço egípcio como uma afronta direta. Ambos sabiam que a próxima guerra definiria não apenas fronteiras, mas o futuro político de toda a região. E Cádiz, localizada às margens do rio Orontes, tornava-se o centro do mundo antigo. No Egito, o poder do faraó era absoluto. Ramsés II governava como um deus entre homens, sua imagem gravada em templos colossais. Sua corte era rica, sofisticada, sustentada por uma administração eficiente e por um exército disciplinado. Mas, acima de tudo, o Egito confiava na velha glória de seus carros de guerra, máquinas rápidas, leves, feitas para o deserto. Já no norte, os hititas dominavam a metalurgia e a organização militar. Seus carros eram maiores, mais pesados, capazes de carregar 3 guerreiros ao mesmo tempo. Eles transformaram a guerra em ciência, combinando força bruta com estratégia. E enquanto Ramsés preparava sua campanha no sul, Muwatalli reunia exércitos de aliados, prontos para o embate que mudaria o equilíbrio de poder no mundo antigo. Cádiz não era apenas um território. Era o símbolo da ambição de 2 impérios e do orgulho de 2 reis. Uma cidade fortificada, cercada por muralhas e banhada pelo rio Orontes, onde o destino de milhares seria decidido. O palco estava montado. Os exércitos marchavam. E em breve, o mundo veria a primeira grande batalha registrada da história. A primavera do ano 1274 a.C. marcava o início de uma das campanhas militares mais ambiciosas do reinado de Ramsés II. O faraó havia reunido um exército colossal, 4 divisões principais, cada uma com o nome de um dos grandes deuses do Egito: Amon, Ra, Ptah e Sete. Juntas, elas somavam cerca de 20.000 homens, entre arqueiros, lanceiros e guerreiros em carros de guerra, a elite das forças egípcias. O destino era a cidade de Cádiz, uma fortaleza estratégica localizada às margens do rio Orontes, no território que hoje corresponde à Síria. Cádiz era o ponto de controle entre o Egito e o poderoso Império Hitita, liderado pelo rei Muwatalli II. O domínio sobre essa cidade significava o controle das rotas comerciais do norte e, mais do que isso, o domínio político sobre o Levante. Ramsés marchou à frente de sua tropa mais fiel, a divisão de Amon, confiando em informações de que os hititas estavam longe, ainda concentrando forças no norte. Mas essa informação estava errada, muito errada. Durante a longa marcha pelo deserto, mensageiros capturados afirmaram que o exército inimigo havia recuado para longe. Ramsés acreditou. Ele seguiu em frente, confiante, talvez até arrogante, deixando suas outras divisões horas, ou até dias, atrás. Enquanto isso, o rei Muwatalli já estava em Cádiz, com um exército estimado em 40.000 homens, escondido atrás das colinas e pronto para atacar.
No final da tarde, quando o sol queimava as areias da Síria, o faraó e sua divisão montaram um acampamento ao norte de Cádiz, sem saber que estavam cercados. Os espiões hititas observavam silenciosamente do alto das colinas, enviando sinais de fumaça. No horizonte, o som distante de rodas de guerra começava a ecoar. O Egito marchava em direção à glória, mas também, sem saber, ao caos. O sol começava a descer sobre o horizonte de Cádiz. O acampamento egípcio, montado às margens do rio Orontes, parecia tranquilo. Soldados descansavam, cavalos bebiam água, e Ramsés II observava o entardecer com confiança. Mas atrás das colinas, o inimigo já se movia. O rei Muwatalli II, oculto a poucos quilômetros dali, havia reunido uma força colossal, 3.000 carros de guerra e mais de 30.000 soldados de infantaria. Era o maior exército já visto na região, e seu objetivo era simples: esmagar a divisão de Amon antes que o restante do exército egípcio pudesse chegar. Por volta do fim da tarde, os primeiros carros hititas começaram a descer as encostas. O som das rodas de madeira cortando o chão seco ecoou como um trovão distante. Em questão de minutos, o horizonte se transformou em uma tempestade de poeira e bronze. Os hititas avançavam, rápidos, organizados, devastadores. O ataque pegou os egípcios completamente de surpresa. Os carros hititas romperam as defesas externas e invadiram o acampamento, atropelando soldados desarmados, destruindo tendas e espalhando pânico. As linhas egípcias se desintegraram. Mensageiros corriam desesperados, buscando reforços que ainda estavam longe. Ramsés, isolado com um pequeno contingente, via seu exército desabar diante de seus olhos. Mesmo assim, o faraó se recusou a recuar. Montou em seu carro de guerra, empunhou o arco e liderou pessoalmente os sobreviventes em um esforço desesperado para conter o avanço inimigo. O campo de Cádiz se transformou em um mar de poeira, gritos e metal. Era a glória que Ramsés buscava, mas envolta em caos e sangue. Enquanto o sol se punha, o destino do Egito pendia por um fio. A emboscada hitita parecia ter selado o destino do Egito. O acampamento estava em ruínas. Os carros de guerra egípcios, incapazes de se organizar, foram esmagados por ondas de madeira e bronze. Mas no coração do caos, Ramsés II recusava-se a aceitar a derrota. Montado em seu carro de guerra dourado, o faraó reuniu o que restava de sua guarda pessoal, cerca de 2.000 homens, soldados de elite das divisões de Amon e Ra. Enquanto os hititas saqueavam o acampamento, Ramsés reorganizou suas fileiras, convocando arqueiros e cavaleiros dispersos. Ele não esperava vencer, apenas sobreviver o suficiente para manter o nome do Egito de pé. Então, ele atacou. Ramsés conduziu seu carro diretamente contra as forças hititas que avançavam desordenadas após o saque. As flechas egípcias cortaram o ar, atingindo os carros inimigos e seus condutores. O som das rodas se misturava ao grito dos cavalos e ao choque do metal. No centro desse inferno, Ramsés era visível, uma figura dourada, destacando-se no campo de batalha como se o próprio sol lutasse ao seu lado. Por um breve momento, a maré começou a mudar. Os hititas, surpresos pela resistência e pelo contra-ataque feroz, hesitaram. E foi nesse instante que o improvável aconteceu. Ao sul, a divisão de Ptah, que havia ficado para trás na marcha, finalmente chegou ao campo de Cádiz. Suas tropas avançaram rapidamente, formando novas linhas e pressionando os hititas pelos flancos. A força egípcia se reergueu. O que havia começado como um desastre se transformava agora em um impasse brutal. A batalha continuou até o cair da noite, sem um vencedor claro. Mas Ramsés havia feito o impossível: resistir à maior emboscada da antiguidade, e sobrevivera. Quando o sol nasceu sobre Cádiz, o campo de batalha era um mar de destruição. Carros de guerra quebrados, corpos misturados entre egípcios e hititas, lanças e escudos abandonados na areia. O som das espadas havia cessado, e o que restava era apenas o vento, soprando sobre o que antes fora o maior confronto de carros de guerra da antiguidade. Ramsés II, exausto, observava o cenário da vitória que não veio. Ele havia sobrevivido, mas a cidade de Cádiz permanecia nas mãos hititas. Suas tropas estavam dispersas, os cavalos feridos, e as divisões de Amon, Ra, Ptah e Sete reduzidas a uma fração do que foram. Mesmo assim, Ramsés não recuou imediatamente.
mandou erguer acampamentos temporários e cuidar dos feridos, como se o simples ato de permanecer ali fosse, por si só, uma forma de vitória. Do outro lado, o rei Muwatalli II também contava suas perdas. Seu exército, embora numericamente superior, havia sido desorganizado pelo contra-ataque de Ramsés e pela chegada inesperada da divisão de Ptah. As fileiras hititas haviam recuado para o interior de Kadesh, protegendo os portões da cidade, sem forças para um novo ataque. Nenhum dos dois exércitos estava em condições de continuar lutando. E assim, sem tratados, sem cerimônias, a batalha terminou, não com glória, mas com exaustão. Ambos os lados reivindicaram vitória, mas nenhum realmente venceu. O Egito manteve sua honra. O Império Hitita manteve Kadesh. Nos templos do Nilo, Ramsés mandaria gravar sua própria versão dos fatos, a do faraó que derrotou sozinho um exército inteiro. Suas inscrições em Abu Simbel e Luxor transformariam o desastre em mito, e o mito em eternidade. Mas os registros hititas, encontrados séculos depois, contariam uma história bem diferente. Naquela manhã silenciosa às margens do Orontes, não havia heróis, apenas sobreviventes. O campo de Kadesh havia sido marcado por destruição e sangue, mas a guerra não terminou com a batalha. Ambos os lados estavam exaustos, cada um reivindicando vitória. No entanto, a verdade era clara para aqueles que entendiam a geopolítica da época. Nenhum império poderia conquistar o outro sem destruir a própria força. Nos anos seguintes, Ramsés II consolidou sua autoridade no norte da Síria. Fortalezas foram reforçadas, rotas comerciais patrulhadas, alianças com cidades-estado locais renovadas. O faraó continuou a ostentar sua suposta vitória em templos e monumentos, mas a realidade militar era mais complexa. Do outro lado, Muwatalli II e seus sucessores ajustaram sua estratégia. Os hititas mantiveram Kadesh e suas cidades vassalas, mas evitavam confrontos diretos com o Egito. Em vez disso, optaram pela diplomacia, inteligência e alianças estratégicas, garantindo que o norte da Síria permanecesse sob sua influência sem arriscar outro desastre militar. Décadas depois, a rivalidade culminaria no que é considerado o primeiro tratado de paz da história. O Egito e o Império Hitita finalmente formalizaram fronteiras, acordaram não agressão e pactos de cooperação. Este acordo não apenas encerrou hostilidades antigas, mas estabeleceu um precedente diplomático que reverberaria através de séculos. Mesmo impérios poderosos precisavam negociar para sobreviver. Kadesh, portanto, não foi apenas uma batalha de carros de guerra ou flechas. Foi uma lição de limites, estratégia e política. O campo de batalha desapareceu com o tempo, mas os ensinamentos daquela manhã sangrenta moldaram a história do Oriente Próximo para gerações. A Batalha de Kadesh não foi apenas um confronto de exércitos, foi um laboratório militar da antiguidade, onde estratégias e tecnologias se encontraram pela primeira vez em escala monumental. O que hoje chamamos de guerra mecanizada de carros teve ali uma de suas primeiras demonstrações documentadas. Carros de guerra egípcios, leves e ágeis, permitiam arqueiros dispararem enquanto avançavam, cobrindo rapidamente grandes distâncias no deserto. Os hititas, por outro lado, empregavam carros maiores, capazes de transportar 3 guerreiros, um condutor, um arqueiro e um lanceiro, transformando cada veículo em uma mini-fortaleza móvel. O terreno desempenhou um papel crucial. As colinas ao redor de Kadesh serviram de cobertura para o exército hitita, permitindo a emboscada devastadora que quase destruiu a divisão de Amon. O uso de mensageiros, espionagem e sinais visuais, como bandeiras e fumaça, demonstrou que inteligência militar era tão decisiva quanto a força bruta. A batalha também mostrou a importância da organização em divisões e formações coordenadas. O Egito estruturava suas tropas em 4 divisões principais: Amon, Ra, Ptah e Sete, cada uma com funções específicas e mobilidade própria. O contra-ataque de Ramsés, embora improvisado, evidenciou a disciplina e a flexibilidade da hierarquia militar egípcia. Kadesh registrou ainda um marco na propaganda militar. Ramsés II transformou um quase desastre em vitória simbólica, gravando os eventos em templos e monumentos. Os hititas, por sua vez, documentaram a batalha de forma mais factual, usando registros em argila para preservar ordens, perdas e movimentos estratégicos. Décadas depois, historiadores e militares observariam Kadesh como o exemplo mais antigo de guerra combinada de carros, infantaria e inteligência, estudando suas falhas e acertos.
Ela tornou-se um modelo de planejamento, reconhecimento e liderança em campanhas futuras, e permanece, até hoje, um dos episódios mais analisados da história militar antiga. Séculos se passaram desde as areias ensanguentadas de Kadesh. O Egito e o Império Hitita desapareceram, mas a memória daquela batalha resistiu ao tempo. Kadesh não foi apenas uma luta entre dois exércitos poderosos, tornou-se um marco histórico, estudado por gerações de estrategistas, historiadores e líderes militares. Ramsés II, o faraó que quase perdeu sua própria divisão, entrou para a história como símbolo de coragem e liderança. Muwatalli II, o rei hitita que ousou enfrentar o Egito, é lembrado como mestre da estratégia e do planejamento militar. Juntos, eles demonstraram que guerra não é apenas força bruta, é inteligência, disciplina e coordenação. O estudo de Kadesh moldou a compreensão da guerra combinada de carros e infantaria, das emboscadas estratégicas e do uso da inteligência. E o impacto político da batalha, com a posterior diplomacia e o Tratado de Paz, é considerado um precedente na história das relações internacionais. Hoje, arqueólogos desenterram fragmentos de tábuas, templos e inscrições. Militares modernos analisam mapas e relatos antigos. Historiadores debatem táticas e decisões que mudaram o destino de impérios. Kadesh vive, não como uma simples batalha, mas como um ponto de referência para a história militar e política da humanidade. Ao olhar para as ruínas e registros, somos lembrados de que a história não é apenas sobre vencedores ou perdedores, mas sobre aprendizado, adaptação e legado. E nesse sentido, a Batalha de Kadesh permanece eternamente viva. Se você gostou deste vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os próximos episódios do Por Trás das Linhas Inimigas. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos explorar mais uma batalha que mudou a história. Até lá!